Quando a gente pede o exame de vitamina B12, a gente pede vitamina B12, tá? O valor de referência dele no laboratório fica em torno de entre 200 a 800, 200 a 1.000, 100 a 800, depende do laboratório, tá? Cada laboratório tem o seu valor aí de referência. Qual que é a grande questão? A gente, quando vai avaliar a B12, não dá para avaliar ela com os valores de referência. Por quê? A vitamina B12, ela faz parte de um processo de reciclagem da homocisteína, que é uma substância que aumenta o risco cardiovascular, em grávidas aumenta o risco de pré-eclâmpsia, aumenta o risco de... pré-eclâmpsia, era isso que eu queria falar mesmo, tá, gente? Aumenta o risco também de defeitos no tubo neural. E a vitamina B12 está envolvida no processo de reciclagem dessa substância. Ou seja, a homocisteína é formada no nosso corpo e ela deve voltar a ser o que ela era antes. Nesse ciclo de reciclagem, a gente tem a B12 e a B9, que é o ácido fólico, como cofatores. Então, às vezes a gente vai avaliar a vitamina B12 e ela tá ali no valor de referência. Porém, a homocisteína dessa pessoa já está alta. Ou essa pessoa já está apresentando alguns sintomas de deficiência, como, por exemplo, um formigamento na perna quando ela senta com a perna cruzada. Ou então ela já está sentindo, por exemplo, algum déficit de memória, ela não consegue mais se lembrar tão bem das palavras, ela vai falar uma palavra e fica remoendo, não consegue lembrar exatamente qual palavra que é. Tá sentindo que aquela perda mais de memória recente, assim, coisas básicas, não coisas antigas, né, gente? Não é uma perda, não é uma perda drástica de memória, é uma coisa leve que a pessoa vai sentir. Aquela dificuldade na cognição, então tu vai estudar, tu já não consegue mais prestar tanta atenção, tu não tem um aprendizado tão bom, uma retenção tão boa. Os sintomas cognitivos e neurológicos, eles são os primeiros a aparecer na deficiência de vitamina B12, tá? Depois a gente começa a ter essas coisas de formigamento nas pernas e vai piorando a questão cognitiva. E aí, por último, quando a deficiência já está instalada há muito tempo, já está quase irreversível, a gente pode vir a ter demência, tá? Tem pessoas que têm demência por deficiência de vitamina B12 e pode ser irreversível essa demência se a vitamina B12 não é dosada por muito tempo na vida. Então, sim, tem que cuidar para não ter deficiência de B12. Então, quando a gente olha o valor de referência, a gente não pode olhar só a B12, tá, gente? A gente tem que olhar a B12, a gente tem que olhar o ácido fólico também, como é que ele tem que estar acima de 15, e a gente tem também que olhar a homocisteína, que tem que estar abaixo de 8. Então, se a homocisteína está abaixo de 8, beleza, aí tudo bem. Então, quando se fez estudos para avaliar qual taxa de B12 geralmente deixava a homocisteína e o ácido metilmalônico, que é uma outra substância derivada do metabolismo da B12 e que aumenta quando falta B12, e que esse aí é diretamente relacionado à B12, não tem ácido fólico envolvido também. Quando foi feita essa análise para ver qual o valor de B12 que mantinha o ácido metilmalônico e a homocisteína ok, era o valor de 490. Então, a gente sempre tem que deixar a vitamina B12 acima de 490 por razões de segurança, tá? Caso tu não possa fazer os outros exames, o exame de ácido metilmalônico é um exame um pouco mais caro, então ele geralmente não é solicitado. A homocisteína pode ser solicitada muito facilmente pelos convênios, porém, se o teu médico não quiser solicitar, ele quiser solicitar só B12, tu fala aí, ó, tem que estar acima de 500 para ser, tá? Eu geralmente deixo para os meus pacientes ali por 600, 700, porque não existe um limite de toxicidade para B12, não existe valor de toxicidade.